Então, a gente vai estar orando, né? A gente vai entrar na presença agora, para que o Espírito Santo venha a conduzir a gente nessa aula e que a gente venha receber e que a gente consiga aplicar todo o ensinamento que a gente vai receber na aula de hoje. Senhor Deus, eu coloco na tua presença essas mulheres que aqui no poder da unidade, onde duas ou mais estão reunidas, ali o Senhor está presente. Então, Senhor, nós te pedimos, entra nas nossas casas, nos nossos lares, tira tudo que está fora do lugar e coloca no lugar, Senhor. Abre a nossa mente, abre a nossa visão. Tira, Senhor, todas as escamas do nosso olhar, Pai. Aquilo que impede da gente ter olhares espirituais. Senhor, vai aliviando o nosso cansaço, tirando todo o fardo, todo o peso. Senhor, entra com providência, dá estratégia financeira para mulheres multiplicar o financeiro nos seus lares. Dá, Senhor, visão, dá sonhos, dá, Senhor, a sabedoria que em Provérbios diz que o Senhor dá sem medida. Então, nós íamos te pedir, essa aula, Senhor, é uma aula de ativação, é uma aula com um princípio que nós vamos estudar, nós vamos entender e nós vamos praticar. E ele é um princípio da prosperidade, ele é o princípio que vai acontecer a multiplicação. Senhor, dai-nos, Senhor, sabedoria dentro das nossas casas, para falar com os nossos esposos, para ativar nossos esposos, para prosperar, para que os impedimentos sejam eliminados, Pai. Em nome do Senhor Jesus, as mulheres que não conseguiram estar, Senhor, que elas entendam que é uma grande oportunidade esse conhecimento, que elas não conseguiram estar pela correria, algumas pela falta de organização, alguma pela distração, outra pelo esquecimento, mas nós colocamos todas aqui na tua presença, outras porque não vê a importância nesse momento, mas nós sabemos que são princípios que transformam vidas, lares, mentes, pensamentos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu determino que tudo que nós vamos estudar agora será um divisor de águas na vida dessas mulheres. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então, eu queria que vocês aqui em unidade, vocês ficassem intercedendo, tá? Pelo emocional da Nath, tá? Pelo emocional dela, pela nova direção na vida profissional da Neuza. Vamos interceder essa semana também, para a filha dela, Ângela, também. Que o Senhor entre na família da filha dela, da Ângela, e o Senhor é que dê a sentença. O Senhor que dê a sentença, o Senhor é que determine o que deve ser feito, e que se não determinar o que deve ser feito, que não seja feito, porque nós queremos andar em obediência. A Lisiana está pedindo oração pela família dela, a Aline está pedindo oração também. A Aline só falou que está no trabalho. Amém, 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 amém. Amém. Nós estaremos aqui intercedendo. Mulheres, depois a gente vai tirar uma fotinho, vocês não saiam. E quem já tem o livro, vai levantar o livro para tirar uma foto, tá? Vocês não saiam antes da foto. Pelo amor de Deus, vocês me deixam bonita na foto. Então, mulheres, hoje a gente vai estudar o princípio. Princípio é o mandamento com promessa. Princípio do use o que você tem. Se vocês puderem escrever, se mudou alguma coisa na vida de vocês, a aula passada, se mudou alguma coisa, se vocês puderem escrever, isso é importante para eu saber, tá? Então, nós vamos para o princípio do usar o que você tem, que é na página 58 do livro. Página 58, quem está com o PDF vai anotando tudo para depois você ter o teu momento de leitura, tá? Para quem precisa do PDF, eu já mandei para vocês, mas posso mandar de novo também. É só me pedir. Princípio do uso que você tem. Eu tenho muitas experiências nesse princípio, é capaz de passar 1 hora aqui e eu não ter contado todas as experiências que eu tive desde 6 anos atrás,
quando eu comecei a viver esse princípio. E esse princípio, ele está relacionado à parábola dos talentos. Parábola dos talentos, eu vou mandar o vídeo para vocês revisarem a parábola dos talentos, porque eu ouvi ela durante anos, anos, anos na igreja e eu não entendia o que significava a parábola dos talentos. Então, eu fiquei anos interpretando ela de forma errada. Até então, quando eu cheguei na experiência do lar e entendi que a parábola dos talentos, ela tinha que ser em parábola justamente para que a gente ativasse o nosso talento, para que a gente entendesse que o Senhor nos deu dons, e dons se chama, em inglês, é gift, é presente. E se nós não usarmos esse presente que o Senhor nos dá, nós seremos julgados, literalmente, nós vamos ser julgadas, né, por não ter usado. Porque pior do que usar de forma errada é não tentar e não usar. Então, eu quero trazer a clareza dessa palavra para vocês, para que vocês sejam ativadas no dia de hoje, porque todas vocês, por mais que vocês estejam passando por crise financeira, por crise emocional, por crise profissional, muitas vezes eu me perguntei: para que eu sirvo? Por que Deus me criou? Porque eu ouvia vozes de que eu não prestava, de que eu não dava resultado, de que eu não servia para ganhar dinheiro, que eu não servia para empreender. Essas vozes latejavam na minha cabeça e isso me impedia de crescer, me impedia de usar os meus dons e talentos, me impedia de estudar sobre aquilo que eu faço com leveza, com facilidade, e explorar tudo isso, né? E aí isso vinha na minha mente por muito tempo e impedia de eu prosperar, de eu crescer e de eu frutificar na vida das pessoas. Porque Deus tem muito interesse que nós prosperemos para que a gente multiplique na vida de outra pessoa. Porque é tão maravilhoso, tão bom a gente ter um valor para ajudar tanto os seus familiares quanto fazer uma oferta na vida de alguém, falar não precisa pagar, não precisa devolver, é um presente, assim como o Senhor te deu um dom, um gift, você dá um presente para alguém que você consegue comprar com o fruto do teu trabalho. Então, o primeiro versículo que diz aqui no princípio do usar o que você tem é: você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O Senhor convida você para uma festa, para uma celebração. Ele te aprova, ele te chama, ele te dá mais responsabilidades. Ele te promove. A semana passada, a minha filha foi na igreja e ela serve lá na igreja, na parte das roupas, né? Do Recap, que é o Ministério dos Adolescentes, e ela cuida das roupas dos músicos. E ela gosta muito. Na sexta-feira, ela já, às 4:30 da tarde, já saio daqui de Itapema, já vou levar ela para a igreja, e ela só volta quase meia-noite. Fica lá trabalhando nas roupas e organizando, e ela ama fazer isso, né? E aí, na sexta-feira, quando ela saiu, ela disse: ai, mãe, eu tenho uma novidade para te contar. E eu até brinquei com ela, vai fazer 15 anos. Eu falei: ai, alguém te pediu em namoro, né? E dela: ai, não, tipo, nada a ver. Para ela, eu tava falando uma coisa bem absurda. Mas ela, no outro dia, ela me contou que ela foi promovida, que agora ela é líder, que ela tem mais responsabilidades. E eu até agradeci a Deus, que eu falei assim: nossa, justamente quando eu vou entregar essa palavra de Mateus 25:21, né? Que quando ela foi fiel, né, nas pequenas tarefas, ela ria, porque ela disse que ela tinha que até cheirar as roupas do pessoal do louvor, para saber se ela tinha que botar para lavar ou não, e literalmente cheirar embaixo da onde suava, né? Que poderia ser uma função que uma menina de 14 anos que vive cheirosinha, limpinha, disse assim: ai, não, eu não vou fazer isso aí, credo, que nojo, né? Tá cheirando para ver se vai precisar lavar ou não. Mas ela fazia isso.
E ela fazia isso com amor. E ela foi promovida a líder de uma equipe para coordenar todas essas roupas ali do recap, né? Porque eles têm uma sintonia de cores, de tipo de roupas, né? Eles não vão com a roupa deles de casa, enfim. Então a gente celebrou essa promoção, essa responsabilidade da minha filha. E assim aconteceu muitas situações aqui na minha casa que tem promovido, que tem aumentado a responsabilidade, tanto para mim, quando eu saí da função de. Eu fui promovida, eu fui de dona de casa, já fui promovida a escritora, né? A mentora, a escritora. Então, eu fui fiel ali no pouco, em muitos momentos, né? Lavando, passando, cozinhando, chorando, orando, clamando e ninguém me vendo no secreto, não tendo elogio, trabalhando ali, né, dias e dias, quando eu tinha vontade de sair para algum lugar, eu estava dias e dias ali trabalhando no secreto. Então, o Senhor me promoveu, né? O Senhor pegou minha história, que seria improvável, e coloca a minha história para o mundo ouvir, né? Então, eu profetizo também na vida de vocês, que vocês aí no processo, daqui a pouco o Senhor venha promover, assim como ele fala em Mateus 25, 21, desde que nós não saiamos do lugar onde o Senhor tem nesse momento para nós, até a promoção dele. Então, nós quebramos, né, aquela religiosidade, né, de que muitas vezes a gente precisa pular algumas etapas, de que precisa ir com a força do braço e vai com tudo. Não, nós precisamos seguir, né, no princípio. E esse princípio da fidelidade de Deus, ele tem três, esse princípio do Zaro que você tem, ele tem três elementos bem claros, que está aqui na página 59. É a fidelidade, ser fiel no pouco, né? A administração, que é administrar nem que seja o alimento, administrar bem o alimento, e vai ter as consequências serão positivas. Então, esses valores, eles estão embutidos no reino de Deus, que não diz a respeito aquilo que você não tem, mas é totalmente a respeito daquilo que você tem. Eu lembro muito bem que eu estava entrando para dar essa palavra, exatamente essa palavra, eu estava entrando para dar uma aula para uma turma de experiência do lado dos Estados Unidos. E eu ia entrar e eu era a única que daria essa palavra online, porque eu fui como convidada para dar essa palavra online. E elas estavam reunidas à mesa, como se a gente estivesse, na semana passada, reunidas na nossa mesa, e eu entrei online. E aí, a líder me chamou e falou assim, Cleri, a gente está apurada no horário, passamos do horário, ficou só 20 minutos para você entregar essa palavra. Essa palavra é um conteúdo bem extenso, e eu gasto toda uma hora para falar disso, quase toda uma hora. E aí, eu falei assim, nossa, mas só 20 minutos, meu Deus, e passou pela minha cabeça de eu cancelar e falar assim, ó, meninas, vocês não querem então que a gente tenha uma hora depois desse encontro, a gente entra de novo pelo grupo e eu tentando negociar comigo mesmo sobre aqueles 20 minutos. Mas o Espírito Santo não deixou, ele ministrou imediatamente no meu coração e falou assim, ó, é esses 20 minutos que vai transformar a vida de alguém. É exatamente esses 20 minutos que você precisa. E ali eu cheguei até a me posicionar, entrar com posicionamento, com a voz mais firme sobre a mensagem que eu ia entregar. E não demorou 5 minutos, quando eu entreguei a mensagem, já entrou a chamada de feedback da palavra, onde a moça que estava lá, sentada na mesa, recebeu e falou assim, ó, era para mim. É sobre essas pequenas oportunidades que o Senhor nos dá para a gente fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem. Com o tempo que a gente tem,
com o equipamento que a gente tem, que seja um celular, com o ambiente que nos é proposto. Nem sempre o ambiente ele é favorável, é perfeito. O meu ambiente não está perfeito. Eu já fui da mesa da sala. O meu menino hoje está em casa, a televisão estava alta. Eu já mudei para cá. É no ambiente que a gente tem e é adaptável à situação que a gente está. Então, o primeiro elemento, que é a fidelidade, em Mateus 25, 24, na página 60, ele fala sobre o último servo que havia recebido, porque quando o Senhor relata da parábola dos talentos, ele fala de 3 servos. Um servo que recebeu 1 talento, um servo que recebeu 2 talentos e outro servo que recebeu 5 talentos. E aí, nessa distribuição, o Senhor, ele distribui conforme a sua capacidade de administração e de fidelidade. Então, mulher, você não quer ser reprovada, você não quer realmente receber menos talentos. Ninguém quer receber aqui, ó, menos tempo, igual eu recebi 20 minutos para falar. Eu não queria receber 20 minutos, mas eu fui fiel naquilo que o Senhor me entregou. Eu não queria ter passado no auge da minha carreira com programação para crescimento profissional na carreira nacional. Eu não queria ter renunciado minha carreira para voltar a fazer o básico que eu não sabia fazer e que eu não gostava de fazer. Eu não queria isso. Mas o Senhor, ele vai pela tua fidelidade e pela tua capacidade de administrar o pouco. Então, o servo que havia recebido 1 talento apenas, ele veio e chamou o Senhor de injusto. Por quê? Porque de cara ele já achava que o Senhor estava praticando injustiça. E eu também achei que o Senhor estava praticando injustiça comigo. Falava assim, nossa, mas eu não posso ser uma mulher normal, comum, que cresce lá fora, que fecha a porta da minha casa, coloca um salto, coloca um batom e arrasa lá fora. Não, porque eu tenho que arrasar da porta para dentro primeiro e depois eu vou arrasar da porta para fora. Então, o Senhor, ele te coloca aonde você tem capacidade, fidelidade e responsabilidade. E ele vai colocar conforme o tempo que você está podendo desprender. Então, o tempo ele também é relacionado a talento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês não têm tempo de entregar uma palavra ou de, por exemplo, eu sei que vai sair daqui dessa mesa, desse grupo, vai sair novas mentoras. Mas se você não tem tempo de entregar uma palavra, uma vez por mês, você não vai ser mentora. Não tem como, gente. Porque as mulheres acham lindo e você já é nomeada pela Bíblia para ser uma mentora, porque lá em Tito 2 diz que, semelhantemente, as mais velhas ensinam as mais novas, você já está nomeada pela Bíblia, você já tem capacidade de ensinar outras mulheres mais novas, seja lá na área espiritual, seja na área profissional. Mas se você acha lindo ser uma mentora, mas você não consegue desprender, entregar uma palavra grátis, primeiro, o Senhor não te promove, não tem como, é impossível. Então, mulheres, a gente precisa entender que primeiro vem conforme o nosso tempo, conforme o nosso coração, conforme a nossa disponibilidade. E aí a gente reclama, a gente vai murmurar, a gente vai falar, Senhor, mas é injusto, Pai. É injusto. Eu tenho capacidade, eu me acho capaz, mas é sobre a tua disponibilidade, a tua fidelidade. Então, esse terceiro servo que recebeu 1 talento, ele tinha medo. E quantas vezes nós temos medo? Eu tenho medo de entregar a palavra errada, eu tenho medo de não dar conta daquele serviço, eu tenho medo disso, eu tenho medo, e se, e o medo, e o medo, e o medo. E aí o Senhor, ele vai te entregar conforme o teu medo. Porque esse terceiro servo, ele recebeu 1 talento só. E ele até ficou olhando para aquele que recebeu 5. E ele até reinou, ele até reclamou com o Senhor e falou assim, que era um senhor mau,
que é mal, que dividiu mal. Mas ele, o que ele fez com o único talento que ele tinha? Ele não multiplicou, ele enterrou. E o talento nosso, muitas vezes nós enterramos e não multiplicamos. O que é multiplicar? É mostrar, é fazer ele ser usado, é entregar, é fazer daquele pouquinho, é multiplicação, é o tempo todo multiplicação, multiplicação. Eu tenho experiências de multiplicação de comida de café, porque eu sabia que ia faltar, mas não sei como, multiplicou, deu para todo mundo. Eu tenho experiência de multiplicação de dinheiro, eu tenho experiência de multiplicação de eu fazer um evento e eu fui comprar as últimas coisas, e daí na minha conta tinha R$ 332. Eu lembro que eu passei no caixa uma melancia gigante para fazer a salada de frutas, e eu falei, moça, essa melancia vai dar muito caro, e não passe. Aí ela falou assim, não, mas eu já passei. Aí eu falei, quanto que deu a conta? Aí ela falou assim, 332. E eu tinha 332 na minha conta. Então, o Senhor vendo que eu queria entregar o melhor, porque eu poderia dizer assim: ah, não, ainda vou fazer salada de fruta, tem tanta coisa para comer, ainda vou fazer salada. Mas eu sou daquela que eu quero colocar tudo do melhor. Eu quero colocar o melhor, quero colocar o mais bonito, eu quero deixar a mesa bem arrumada, bem colorida. E aí, o Senhor, ele vê isso no nosso coração, porque você não vai mostrar para ninguém. Eu não vou ficar falando para todo mundo que a minha conta deu tanto para eu comprar a comida do evento. Eu estou falando aqui porque é um testemunho sobre a capacidade de multiplicação que o Senhor nos dá. Então, o terceiro servo ganhou um talento. E ele explicou que ele teve medo de perder o seu dinheiro, por isso ele escondeu debaixo da terra. Olha isso. Olha isso, ele escondeu debaixo da terra. E ainda ele chegou e devolveu o mesmo talento. Ou seja, fica fácil, o Senhor, quando entrega um dom para a gente esconde, deixa em casa, deixa só para os. Não, pior, deixa só para os nossos, né? Aplica só para os nossos aqui. E daí enterra, filho, eu não posso com barulho, leva ele para lá, senão a mãe desconcentra. Não, não, leva ele para lá, por gentileza. Tá. Então, fica fácil a gente esconder o nosso talento para quem tem o dom, para quem tem habilidade. Nós temos mulheres aqui nesse grupo com tantas habilidades, tantos dons maravilhosos, e com medo de mostrar, com medo da reputação. A tua reputação, ela tem que ser voltada para Deus, porque Deus, ele vai ver o teu esforço, ele conhece o profundo do teu coração. Fora isso, mulher, você não precisa aprovação de mais ninguém. Agora, falando do segundo servo, ele ganhou 2 talentos. Ele também teve medo e prestou conta de 2 talentos. E o que ganhou 5 talentos, ele foi aprovado. O servo que ganhou 5 talentos, ele apresentou com mais 5. Ele multiplicou. E o Senhor, Deus, e eu ganhei, ele justificou que ele ganhou mais 5 talentos. E o Senhor disse: olha as palmas que a gente vai receber quando a gente usar nossos talentos. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. Agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. E eu vivi essas responsabilidades quando o Senhor começou a prosperar meu marido. Veja bem, nem sempre a prosperidade da tua casa vai vir pela força do teu braço. Ele vai poder, o Senhor pode te usar no dom que você tem, e a parte da prosperidade vem pelo teu marido. Quando eu comecei a experiência do lar, eu falei para vocês que eu tinha a gente começou a experiência do lar e eu estava num apartamento alugado no centro de Balneário Camboriú. E eu poderia achar todos os problemas possíveis para não abrir a minha casa para experiência do lar. Todos.
os problemas possíveis. Porque eu estava aprendendo a limpar, eu estava aprendendo a fazer comida, eu não tinha dinheiro para comprar o café. Eu fiz um bolo de banana que ele queimou todo, desde o primeiro café, eu jamais vou me esquecer. Veio uma abençoada que me deu a brilhante ideia de raspar o topo e fazer uma calda bem rápida para a gente tapar aquele queimado, porque eu não tinha o que repor de cima da hora. Mas o Senhor, ele foi suprindo todas as minhas necessidades. E foi acontecendo. E eu não tinha habilidade nem sequer de ser rápida na limpeza. Para mim, a limpeza ia demorar dias para eu concluir. E nunca conclui quando você tem duas crianças pequenas em casa. Ela não conclui. Então, eu tinha todos os problemas possíveis para não fazer uma experiência do lar, porque realmente eu estava passando por fase muito difícil, eu estava emocionalmente abalada, muitas coisas estavam acontecendo. Mas o Senhor me capacitou e eu me posicionei como uma boa administradora. E eu tomei posse daquele servo que ganhou 5 talentos. E aí eu comecei a praticar em pequenas atitudes. Comecei a orar a Deus, eu falei assim, Senhor, me revela, onde está a sujeira da minha casa? Eu preciso enxergar a sujeira da minha casa, eu quero a minha casa mais limpa, mais organizada. Eu quero cuidar da decoração, eu quero começar a mudar os itens de lugar e ter, igual eu postei ali um post no grupo, os posts que eu estou colocando ali no grupo têm conexão com o conteúdo que a gente está estudando, e aí eu postei que ela usa as coisas de cozinha lá para guardar as joias dela, e ela vai tirando as coisas de lugar, e o Senhor me deu essa visão há tempos atrás. Então, cada peça que eu compro na minha casa, vou dar um exemplo para vocês, cada peça que eu compro pensando em duas funções de cada peça. Então, assim, eu uso essa moringa para água, mas eu uso para vasinho de flor, certo? Uma taça você pode usar para beber, tomar uma bebida, mas eu já usei para servir o sorvete e a salada de frutas, que fica linda. Então, você não precisa ter a tua visão limitada, né? Então, agora a gente vai fazer um trocadilho. Agora a gente vai brincar com aquele papelzinho, né? Aquele papelzinho que eu entreguei para vocês. E eu quero só as corajosas que vão falar para mim algo que Deus já te deu, mas que você não usa. Só quem tem coragem de olhar para si, que você não usa. Então, se você quiser falar, levanta a mão. Se você quiser escrever no chat, escreva. Só a gente vai ter que ser bem dinâmica, né? Vocês podem ir escrevendo, que daí vai entrar todas no mesmo, todas junto. Escreva algo que Deus já te deu, mas que você não tem usado. Ó, a Aline colocou louvor e profecia. Bora ativar o louvor e profecia. Já começa a cantar nos nossos cafés das posicionadas. A Marcele, o dom da escrita, se bem que eu recebi um material lindo da Marcele, já com escritas, né? Ela já começou a praticar, ela só vai expandir, né? Mais alguém que tem um dom aqui enterrado? Alguém tem o dom do artesanato, alguém tem o dom da comunicação, fala muito bem, alguém tem, nós temos o dom aqui, a Carline, que é a nossa convidada de hoje, tem o dom da limpeza e organização, ela já está usando para isso, mas compartilhem com a gente o que vocês gostariam de começar a praticar. Que vocês veem que o Senhor deu, que é fácil, e daí você pode me dizer, nossa, Clery, mas eu acho que eu não tenho nenhum.
presta atenção, se alguém elogia uma comida tua, você consegue fazer bem. Por que que aquilo não pode virar até algo para você vender? Por que que aquilo não pode virar um presente? Por exemplo, esses dias eu recebi um bolo de presente de uma amiga, ela fez tão lindo, ela fez, só que ela colocou um laço, ela colocou uma flor, sabe, ela melhorou aquilo que poderia ser tão simples, e eu achei até que ela tinha comprado na loja de bolo. Então, assim, a gente tem dons e talentos que a gente não explora, a gente não expande. E hoje essa aula é para refletir exatamente sobre isso, exatamente. Então, vocês depois, quem não conseguiu imprimir, tem que imprimir a folhinha que está no grupo, não esqueçam, tá? Porque é uma autoanálise, é uma autoavaliação. O que que diz assim? Aqui, o que Deus já colocou em minhas mãos? Um talento, uma habilidade que você possui, uma pessoa que Deus colocou sob os teus cuidados. Quem são essas pessoas? São pessoas que compartilharam um problema com você e muitas vezes você não orou com ela, ignorou, né? A Angélica faz pães e bolos, ó. Já se revelou aqui, Angélica, já está se manifestando, ó. Já começa a trazer o bolinho para a gente conhecer teu dom e teu talento. Então, uma pessoa que Deus colocou. Quando uma pessoa compartilha um problema, eu falo assim: Deus, por que que essa pessoa compartilhou o problema comigo? O que que é para mim fazer? Porque se Deus é teu amigo, você tem que ter essa conversa aberta, né? Você precisa, o que que é para eu fazer? É para orar, é para entregar uma palavra, é para pesquisar na Bíblia o problema que ela está atravessando e falar para ela que na Bíblia esse problema está escrito isso, não é o que você faria, mas você está trazendo luz para a pessoa. E se ela fazer conforme a Bíblia, ela jamais vai errar. Então, aqui a gente tem situações que a gente pode trazer luz para a pessoa, né? Uma oportunidade que você precisa aproveitar para que o Senhor não deixe mais passar as oportunidades na tua vida por medo, igual aquele servo que enterrou. Algo que a gente tem murmurado, mas a gente deveria agradecer. A murmuração, ela traz a nossa vida. A murmuração, ela impede as bênçãos, ela evita que a gente seja uma pessoa grata. Então, tudo isso vocês têm que analisar que pode atrasar, pode impedir a promoção, né? Aquela palavra que o Senhor falou, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E quem não quer ser colocado sobre o muito? Eu falei esses dias para uma amiga minha que ela estava orando por um carro. Eu falei assim, amiga, mas você já fez a carteira? As outras amigas querem muito viajar, mas eu falo assim, amiga, mas você já fez o passaporte? Você entende? Muitas vezes é o óbvio que a gente precisa falar, né? E para vocês terem uma ideia, né, como o Senhor nos usa, porque quando a gente entende que aquilo que a gente precisa fazer e deixar pronto para que as bênçãos comecem a vir, é sobre isso, né? Então, a gente recebeu, né, até a semana passada, a semana retrasada, no café das mulheres posicionadas, a Esmeralda deu uma sementinha, né, de feijão, e exatamente a gente está acompanhando o crescimento dela, até a Marcele mandou, que a dela já saiu fora da terra, né, em 15 dias já está crescido. Então, Deus, ele nos dá essa sementinha. Essa semente, ele é como se fosse o nosso dom. E se a gente cuidar, ele cresce. E se a gente identificar que ali tem uma semente e desprender atenção e cuidado, vai crescer, vai multiplicar. Isso é com tudo. Isso é com tudo. Você pode reclamar, de repente, que você está numa situação financeira ruim, mas você tem desprendido tempo para
orar a Deus e pedir que ele te dê sabedoria naquilo que você realmente sabe fazer, no que você realmente sabe fazer. Não é por onda de mercado ou por indicação de alguém ou porque você viu alguém no Instagram se dando bem que você se posicionou naquela profissão. É realmente perguntar a Deus se ele quer que você esteja nesse lugar, nesse ambiente, e que se ele não quiser, ele que faça você enxergar que não é lugar para você. Isso dói, mulheres, isso é uma situação de extrema confiança. Mas se a gente fizer isso, Deus vai nos honrar. Então, é uma autoavaliação que a gente vai fazer nesse material, né? Se a gente tem valorizado o que Deus deu, se a gente tem vivido muito de comparação, né? Se a gente tem esperado ter mais para começar, ou se a gente tem usado os dons para servir, ou se a gente tem sido grata diariamente, né, com tudo aquilo que o Senhor tem nos entregue. Então, mulheres, querendo ou não, a gente tem que entender que a gratidão, ela gera motivação, e a motivação vai nos levar à multiplicação. Multiplicação. E a multiplicação, ela está relacionada a produzir frutos, a florescer. Eu vou estar dando essa palavra também sobre florescer amanhã tarde. Se você está sem compromisso, amanhã tarde, vou estar num café entregando essa palavra sobre florescer. Porque se você não floresce, você está impedindo a semente que Deus te deu. Olha que quão perigoso é. E o Senhor fala que ele nos corta, nos poda. E daí a gente vai falar que maldade, né? E o que é nos podar? É mandar uma doença para a gente morrer, se é assim que você quer entender. É definhar. E não é injustiça, gente. É a lei da natureza. Tudo que não multiplica, tudo que não prospera, tudo que não floresce, ele corta, ele poda. Um toco seco só serve para quê? Para queimar, gente. Para queimar. Vai lá o jardineiro, junta e bota para queimar. Ainda tem que esperar secar mais um pouco para queimar. Então, essa palavra, ela é uma palavra de ativação, de autoavaliação, de reflexão. E se você for uma pessoa ingrata, né, que se queixa muito que falta ou que acumula muito o que tem, porque nós somos acumuladoras, naturalmente nós somos acumuladoras. Então, a gente não vai desfrutar da alegria, da produtividade e da realização. E os nossos relacionamentos, eles vão começar a ser tensos, a gente vai ser infeliz e a gente vai ser frustrada, meu Deus do céu, e a gente vai ser carente de aprovação. Carente de aprovação. Então, o resultado, ele passa a ser inevitável, que é perda. Então, mulher, se você não está prosperando, é porque você não está usando bem os teus dons e talentos. Essa é a chave de hoje. Você pode estar até arrependida de ter entrado nessa aula, mas eu não tenho aqui floreio para te passar. Se você está em fase que você está em decadência, dificuldade financeira, situações difíceis, murmuração, ingratidão, é porque você precisa cumprir uns passos bem claros que eu vou citar agora. Você vai se arrepender do coração murmurento que você tem. Você vai se arrepender da ingratidão que você tem, porque você vive no meio de uma resposta de oração. Você orou para ter filhos, mas você reclama que eles te cansam. Você orou para uma casa grande e agora você não dá conta de limpar. Então, você vive no meio de respostas de oração. O Senhor não está entendendo por que tanta amargura, tanta murmuração e tanta ingratidão. Ele não está entendendo. O que ele vai fazer? Ele vai cortar. Ele vai cortar. E aí, reconheça o seu erro, né? Que você tem cometido. Arrependa-se, né? Por usar os seus bens e os seus talentos apenas para você e para os seus. Tipo, é meu, não empresto, não dou.
não olha, não inveja, é meu e não dou. E, mulher, você precisa melhorar o que você tem. O que você faz com leveza? Você pode olhar para dentro da tua casa, ou você limpa com leveza? Você pode melhorar, você pode ter uma empresa de limpeza. Você organiza com leveza? Você pode ser um personal organizer. Você faz comida com leveza? Você pode vender a comida que você faz. É só você olhar, tá tudo. Eu costumo dizer que a tua casa é um celeiro de bênção e de multiplicação. É um celeiro de bênção e de multiplicação. O Senhor te plantou aí para você ser uma árvore frutífera. Salmos diz que a mulher é como uma árvore frutífera ao redor da mesa. Ela dá frutos ao redor da mesa. E defina uma data para você iniciar as mudanças com o intuito de aplicar o princípio de usar o que você tem. Então, o que eu posso começar a fazer hoje? Hoje, agora. Não é nem para amanhã. Então, na próxima aula, eu vou estar perguntando para vocês se vocês foram ativadas durante a semana sobre a consciência dessa palavra. A gente vai terminar a chamada, Karline, a gente vai terminar a chamada e gerar o segundo link, que é uma parte importante, que é a parte de limpeza e organização. Você está preparada para entregar isso, Karline? Olá. Está? Ou sim, vou entregar aquilo que eu tenho no meu coração, que Deus inspirou meu coração, que eu tenho aprendido, eu vou passar. Isso, nós temos uma mulher que ela usa seus dons e talentos aqui com a limpeza e organização. E eu tô na fila para aprender, porque não é o meu ponto forte, então eu me coloco já na fila para aprender. Então a gente vai encerrar, vocês vão pegar água, café, respirar, e em 5 minutos a gente volta, pode ser? Banheiro, tá? Então a gente vai encerrar esse link e gerar um outro no grupo, tá bom? Deixa eu conseguir colocar aqui certinho. Tá, então vamos lá na página da parte de. Você quer falar primeiro da organização? Pode ser. 146 a página, meninas. Para quem vai acompanhar pelo livro, é 146, tá? 140 do capítulo Isso. 10. Isso, organização da casa. Isso. Então, meninas, boa tarde mais uma vez, né? Eu quero me apresentar aqui, a Cleri já me apresentou, mas eu quero começar, né? Eu tenho que começar falando um pouquinho, pegando o gancho do que a Cleri falou. Os nossos talentos, nossos dons, eles vão servir para nós e para o nosso próximo também. Então, o que é que me fez eu fazer o curso de Personal Organize? A minha história, na minha infância, ela não foi fácil. Mas o que eu aprendi lá na minha infância, hoje eu não tenho como murmuração. Eu levei para a minha profissão e também eu tenho um propósito que é ajudar as outras mulheres. Então, em vez de a gente ficar murmurando, como a Cleri falou, a gente pode pegar esse dom e ser abençoada e abençoar outras mulheres. Então, eu comecei a gostar de organizar a casa, de limpar, desde a minha infância, desde criança, eu gostei de arrumar a casa, de limpar, por questões que aconteceram na minha infância, né? Mas eu não trouxe isso para minha vida adulta, uma coisa que, minha mãe fez isso comigo. Não, isso para mim hoje eu tenho um privilégio de ter aprendido e poder ajudar outras pessoas. Então, só para complementar o que a Cleri estava falando. Então, o que você tem aí, você pode hoje ser abençoada na sua vida financeira, na sua vida espiritual, e você ainda pode estar abençoando as outras pessoas. Então, a organização. A organização de casa, ela é tão importante, da nossa casa, ela é tão importante, que quando nós não temos essa organização de uma forma correta, que traz paz para o nosso lar, isso pode ter desgaste emocional, isso pode ter desgaste do relacionamento entre filho, mãe, pai, e também, meninas, pode chegar até divórcio, né? Só para começar, assim, tem um mês que eu fiz uma palestra sobre organização numa igreja lá no meu estado, e quando eu terminei de dar a palestra, administrar a palestra, um casal me chamou e falou que ele já estava a ponto de separação
porque ele não aguentava mais. Todas as vezes que ele procurava as camisas sociais dele, estava dentro de cesto de roupa suja. Quando não estava dentro do cesto, estava na parte de passar. Então, assim, serviço de casa, ele nunca vai acabar. Só que eu e você, a gente tem que saber a forma correta como vai fazer. Ah, Carline, mas toda hora vai ter serviço. Sempre vai existir o serviço de casa, a roupa suja, a roupa para lavar. Só que vai ser como você vai administrar esse tempo. Como é que você está administrando a organização da sua casa? Você é acumuladora? Como é que você vai fazer as compras no supermercado? Você é aquela que dá uma olhada na tua despensa antes de fazer a compra? Você compra itens que já tem na sua despensa? Então, tudo isso é muito importante você administrar, porque tudo isso faz parte da organização. E como que eu começo a organizar a minha casa? Né? Como aqui no livro ela fala, você tem que começar a organizar, começa por uma gaveta, começa aí, começa a desacumular essas coisas que tu tem, porque quando a gente tem excesso, também prejudica na organização. Quando a gente não olha o nosso guarda-roupa, quando a gente não olha o nosso closet, fazemos até compras indevidas. Então, se você dá uma olhadinha no seu guarda-roupa, no seu closet, quantas peças você vai encontrar hoje aí com etiqueta? Que você pode estar fazendo um bazar, que você pode estar doando, né? Então, tudo isso ajuda na organização. Também a forma como você vai administrar com as pessoas que moram na sua casa. Você tem que ensinar os seus filhos. A gente tem que fazer para os filhos ver que a gente está fazendo e ensinando. Mas aí você pode dizer assim para mim, não, Carline, mas não é fácil. Não é fácil ensinar, mas é um dever nosso, da nossa casa. Nós, como mulheres, como rainha da nossa casa, nós temos a obrigação, o dever de ensinar quem está conosco. Porque se o meu marido ele nunca vê eu ensinando para ele aonde que ele tem que colocar a toalha, ele vai ficar o tempo todo para ele colocando a toalha molhada em cima da cama. Se eu não colocar um cabide para ele, olha, você coloca essa toalha aqui, ele vai achar que é normal, porque talvez ele já veio de uma cultura que até colocar a toalha no chão é normal, porque tem casos e casos que é assim, né? Então nós temos essa obrigação de ensinar. E para a gente cobrar, a gente tem que ensinar primeiro. Não adianta você cobrar do seu filho que é adolescente, cobrar do seu esposo, de alguém que mora na sua casa, que faz parte, se você nunca ensinou, se você nunca parou para organizar, para aquela pessoa ver que cada coisa tem o seu endereço, tem o seu lugar dentro de casa. Porque você não vai procurar uma meia dentro de um armário de cozinha. Você não vai procurar uma peça íntima num lugar errado que não seja nas gavetas certas. Só o que acontece? Muitas das vezes a pessoa trabalha fora, mas ela acha assim, não, eu vou trabalhar fora, quando eu chegar em casa eu faço tudo rápido. Você só vai conseguir fazer tudo rápido se você já tiver as suas regras tudo pronta e as pessoas da tua casa já souber como funcionam as regras da tua casa. E assim, e a organização, ela é tão importante que eu sempre falo algo assim, Cleri. A mulher, nós podemos ocupar os melhores status na sociedade. Você pode ser uma juíza, você pode ser a maior empresária de Santa Catarina, do seu estado. Mas eu aprendi assim, que se eu não soubesse lá fora, eu for a melhor, mas se dentro da minha casa, no meu lar, eu terceirizar para alguém escolher a gravata do meu marido, que é algo íntimo e pessoal, eu acho que eu estou falida. Porque você nunca vai terceirizar algo que é íntimo, que é só seu, da sua casa, a sua essência. Nós não podemos terceirizar isso, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que aprender. Correr atrás, sim, de ter o melhor emprego, de correr atrás de uma empresa, aquilo que as suas conquistas. Mas na casa, como dona de casa, organizar a nossa casa, a vida dos nossos, nós não podemos abrir mão desses detalhes.
coisas íntimas, pessoais, você não vai terceirizar para sua funcionária, né? Então, assim, eu tenho aprendido muito isso, porque o que, que nós vivemos hoje? E ela ensina aqui na página 10 que as pessoas querem terceirizar tudo, mas até para você terceirizar, você tem que saber como você vai pedir para aquela pessoa fazer a faxina na sua casa, organizar. Se você não souber como que você vai cobrar um serviço bem feito. E aqui na página 10, ela ensina sobre as regras gerais, o processo da organização da nossa casa, começa a organizar um cômodo de cada vez. Você não vai conseguir organizar a sua casa de uma vez só. Você vai conseguir por cômodo. Veja hoje em 1 minuto para você pensar, 1 segundo. Qual é o cômodo da tua casa que está mais desorganizado? Qual é o cômodo da tua casa aí que mais te dá dor de cabeça, mais te estressa? Na organização, os cômodos da casa que mais a gente usa é a cozinha e os quartos, né? Então, assim, geralmente a cozinha ela é mais desorganizada, mas a regra é: pegou, coloca no mesmo lugar, sujou, lavou. Não acumule coisas quebradas, não acumule coisas que você não vai usar. Destralhe a tua cozinha, use somente o necessário, compra produtos, compra itens organizadores que vai favorecer o teu espaço, os teus armários. Então, assim, hoje em dia, tem assim muita coisa que a gente pode organizar a nossa casa de forma mais em conta. Antigamente, no tempo da nossa avó, tudo não era tão acessível como agora. Mas tem como você deixar a sua casa bonita, a sua casa perfumada. Até com o amaciante de lavar roupa, você consegue perfumar a sua casa. Então, meninas, para essa tarde, eu quero dizer para vocês que a organização, ela é muito importante, porque o nosso Deus, ele é organizado. Lá no livro do Gênesis, vocês veem que ele começou a fazer uma coisa de cada vez. Cada um dia o nosso Deus fez algo, né? Então, assim, para hoje eu quero deixar para vocês que façam uma coisa de cada vez. Desacumule assim, esse guarda-roupa, essa cozinha que está cheia de coisa. Faz doação para o bazar, faz doação para aquela amiga. Fique só com itens essenciais. Quando eu fiz o curso de Personal Organize, no ano de 2019, eu tirei 25 sacos de lixo de 100 litros de coisas que eu tinha acumulada. Hoje eu só tenho o necessário, o que eu sei que eu vou usar. Eu não compro mais quando eu vou fazer as minhas compras. Eu olho, será que eu vou precisar disso mesmo? Será que eu vou utilizar isso aqui quantas vezes? Será que eu não vou só deixar lá na minha casa acumulando? Então, tudo isso faz parte da nossa organização. Porque quanto mais você compra itens que você não vai usar, que você não sabe o que fazer com ele, aquilo também traz uma bagunça para dentro dos armários. Aquilo também traz para dentro de casa coisas para acumular poeira. E é isso, né? E eu quero falar também agora um pouco da limpeza. Deixa eu ir aqui no capítulo. Alguém tem alguma pergunta para fazer? O Carline, eu vou só seguir na autoavaliação aqui, pessoal. Quem tem dificuldade com o descarte? Uma dúvida. Quem tem dificuldade? Quem tem apego para descartar? Quem fica mais tem mais dificuldade, que olha as peças e demora para tomar decisão, e quando vê está usando peça até velha, desgastada. Quem tem essa dificuldade, se puder escrever, a gente pode até, Carline, de repente, a hora que você conseguir montar um workshop, alguma coisa de personal, da parte de organização de casa, para quem tem essa dificuldade, a gente já marcar, entendeu? Eu Sim, é acho muito que importante. É um ponto muito importante esse. É pontual essa tua pergunta. Porque tem pessoas que têm apego até em uma caneta, que tem 300 anos, ela não quer desapegar. Mas isso tem muito a ver com a parte emocional. Então, a pessoa precisa trabalhar isso. Muitas pessoas, elas vão até no psicólogo
porque é uma parte assim completamente emocional, né? Mas assim, uma das coisas que eu falo, que eu aprendi, né, com a Mari, é que você olhe para aquele item, por exemplo, eu estou aqui com essa caneta. Eu olho para essa caneta. Essa caneta ainda me traz alegria? Será que essa caneta ainda faz parte da minha vida? Eu não posso alegrar o coração de outra pessoa com essa caneta? Será por que eu estou com essa caneta? Por quanto tempo eu já estou com essa caneta? Eu usei ela durante os 6 meses que passou? Porque se você, em 6 meses, e a regra é essa, se em 6 meses, de 6 a 12 meses, você não usou a sua peça, a não ser que seja aquela peça assim, uma roupa, por exemplo, do casamento. Eu tenho um vestido do meu batismo. Esse vestido ele está guardado porque ele tem uma memória até hoje que eu guardo, que foi um dia muito importante do meu batismo. Então eu guardo esse vestido. Mas tem coisas que ela não tem essa memória, mas você deixa lá. Então eu aconselho que a pessoa procure um psicólogo. Às vezes assim tem coisas assim também que é um descarte pós-luto. Ele é muito difícil também. Eu aconselho que quando a pessoa for fazer isso, ela procure um psicólogo, porque não é fácil você descartar algo e fazer um desapego de alguém que você acabou de perder. Isso não é fácil. É outro ponto também, né, a ser falado e procurar um psicólogo, porque realmente, Clery, tem casos que só uma conversa não resolve. Tem casos que a pessoa tem que procurar mesmo um psicólogo para eles sair daquela situação. Isso. E tem situações que está relacionado ao ciclo de escassez, que daí eu acho que é uma camada mais abaixo ainda. A Isso, pessoa ela vive num ciclo de escassez por causa do medo que vem ao encontro da palavra que a gente teve anterior. Então, ela tem o medo de perder, o Senhor não promove, ela não tira o velho, não entra o novo, é um ciclo. isso, fica com aquele medo o tempo todo, não vou Medo, se eu doar, vai faltar, sendo que a regra para multiplicação e para entrar o novo e para você prosperar é a generosidade. isso, mas Hoje a gente está entrando com esse assunto que vai transformar muito a mente das mulheres aqui, mas é algo para você prestar muita atenção se você está com essa dificuldade. E eu sou bem pidona, eu já peço, eu falo assim, ó, a gente tem um bazar que a gente vende as peças para conseguir ajudar mulheres, inclusive a gente tem tratamento psicológico e psicoterapêutico gratuito, a gente dá sessões gratuitas. Então, olha o ciclo de benefício. Você pode trocar até toda a tua casa, você fazer uma avaliação e trazer para o bazar que a gente vai vender, uma pessoa vai usar aquela peça com alegria, você vai prosperar, você vai estar participando de um grupo, e não é só porque eu tenho esse grupo, nós temos esse grupo, as mulheres posicionadas, que amanhã você pode ir no café e levar as coisas que você desapegar, passa e fica até madrugada desapegando e leva amanhã, e o Senhor vai te abençoar não, 100 vezes mais. Eu já profetizo não agora. vai fazer falta, meninas. Não Não vai vai fazer. fazer falta. Meninas, é uma loucura. Eu já levei sacolas e sacolas e não faz Não falta. faz falta. Você nunca vai sentir falta daquelas peças. Muitas vezes você não vai nem lembrar daquelas peças que você retirou. Eu falo por experiência própria. Eu sei que alguém aqui, né, do tempo da Tupperware. Então, no meu estado, eu morava ao lado da onde tinha uma loja na Venezuela da Tupperware. Então, era muito acessível a Tupperware para mim. Clery, eu ia naquela fronteira, eu voltava com 12 sacos de Tupperware. Nossa. Pra quê? 12 sacos? Meninas, e depois, o ano de 2019, que eu fiz esse curso, eu desapeguei. Eu nunca senti falta. Eu fiz doação, eu fiz bazar e eu nunca senti falta de nada. Agora eu olho, falo assim, a minha cozinha está precisando de um jogo de louça chique. A minha cozinha está precisando disso. Eu não olho mais para nada do que passou.
me sinto feliz porque eu pude abençoar e hoje eu tenho outra mente. As pessoas, quando entram na minha casa, lá no meu estado, elas sentem um alívio. Ela fala assim, tua casa tá leve, parece que a tua casa tá maior. Entende? Porque eu tirei aquele excesso. E aquele excesso era tudo a ver com o meu emocional. Tudo era a ver com o meu emocional. Quando eu resolvi aquele emocional, que eu acordei, o meu externo também ele foi resolvido, porque eu não gosto mais de excesso, eu não gosto mais de muita roupa, de muitos pares de sapato. Agora o que as minhas opções? Eu quero ter coisas melhores em poucas unidades, mas que vai me suprir em tudo que eu preciso, porque muitas das vezes nós não precisamos de tudo, nós precisamos de coisas que vai nos favorecer, porque nem tudo que eu quero eu preciso. Nem tudo que eu quero eu preciso. Às vezes é só meu emocional. Vou no shopping, não estou bem. Ah, não, vou comprar 5 bolsas. Será que tu precisa comprar 5 bolsas? Será que tu precisa dessas 5 bolsas que tá aí no teu guarda-roupa, no teu armário? Não tá na hora de tu fazer um bazar, de tu alegar o coração daquelas que tu ama? Exatamente. É, É sobre isso. é mais ou menos sobre isso, né? É muita coisa, né? O tempo é curto, mas eu estou à disposição. Eu quero dizer que eu amo, assim, compartilhar, eu estou aprendendo ainda, mas o meu coração, ele está voltado para compartilhar as coisas boas, muitas experiências, e eu quero aprender, e eu quero compartilhar também o que eu já ensinei, o que eu já aprendi com Deus, né? E agora, Carline, tu dá um toque das tuas técnicas de limpeza para ter agilidade e os produtos essenciais que eu preciso ter em casa. Por exemplo, eu sou fã, eu já vou entregar os meus preferidos, tá? Eu não sou a louca dos produtos de limpeza caro, mas eu não vivo sem bicarbonato, vinagre branco, álcool e detergente. E que boa, né? Esses básicos na minha vida, na minha casa, eu posso mudar até de país, eu quero descobrir onde é que tem esses produtos. Então, dá as tuas receitinhas de sucesso aí. A parte da limpeza é na... Ô, Clery, tem mensaginha também no que as meninas escreveram ali nas mensagens. Tá, deixa eu ler as mensagens. Eu tinha lido, deixa eu ler de novo agora. A Neuza escreveu que sempre acha que pode precisar um dia das doações, né? E a Marcele diz que às vezes as mulheres se apegam com roupas que têm um significado emocional também, quando elas ganham presentes, por exemplo. Tem o emocional, mas se não tá usando, não justifica. Eu já penso dessa forma, né? Se não tá usando, vai para descarte. Não justifica. Vocês concordam? Concordo. Carline, você vai continuar? Vamos tirar fotinho, gente? Enquanto isso. Vamos tirar uma selfie. Você só levanta o livro e quem não tiver não tem problema. Só mostra teu rostinho. Eu acho que a Kaline caiu, né? Será? Ela não tá aqui na sala, não. Caiu, né? Vou Caiu. chamar ela de novo. Tá. Então, vamos lá. Ó, ver aqui como é que eu tiro a selfie sem atrapalhar a câmera. Ó, Quer que eu dê um print aqui, amiga? peraí, acho que vai dar. Sorriso, você está sendo filmado. Sorriso, às plenas. Agora tu sumiu, amiga. Não, mas eu voltei, eu apareci. Ah, tá, é que tá. Eu tô colocando ali no grupo. E Ah, daí tá bom. todas marcam a gente, mulheres posicionadas, home experience, faz um.
um agito, Sim. um agito santo para É, mais ela mulher. caiu sim, amiga. Aham, por isso que Caiu? ela não tá aí, claro. Uhum. Tá, enquanto isso, mulheres, o que que acontece? Quando eu fiz a primeira vez a experiência do lar, eu precisava continuar sempre fazendo. Então, se você lembrar de alguma amiga que está com alguma dificuldade emocional no casamento, que está com essas dificuldades de administração do lar, com essa questão de conflito emocional, porque uma experiência do lar ele coloca toda a tua vida em ordem. Então, eu gostaria que você convidasse essa amiga para entrar, mesmo que a gente já começou, porque a gente vai continuar dando aula toda semana aqui. Toda semana a gente vai estudar um capítulo e a gente vai gravar para ela estudar e colocar em dia para ela maratonar. Então, por exemplo, assim, ó, a gente vai entregar o certificado daqui 2 meses. Ela vai ter todo o tempo já de ter assistido todas as aulas, porque ela pode tirar um dia, por exemplo, e já colocar tudo em ordem. Então, se tiver alguma mulher que quer entrar, ela só vai pegar o trem e já vai botar no grupo, entendeu? A gente já vai entregar para ela todas as aulas, já vai estar na plataforma salvo, e ela não vai parar de receber esse conteúdo e ela já vai sendo transformada. E a gente vai ouvir várias e várias vezes o mesmo conteúdo, se for necessário, igual eu estou ouvindo aqui. 30, 40 vezes ouvindo a mesma coisa até eu entrar num estado de consciência que eu vou ficar boa nessa área aqui de família, de mentoria, de mãe, de até que o Senhor veja que a gente foi fiel no pouco e ele vai começar a te promover, te dar novas responsabilidades. Deixa eu ver aqui o que aconteceu com a Carlinhos. Carline. Senão a gente grava na próxima aula. Meninas, vocês estão com alguma dúvida até então sobre o conteúdo, atrasadas? Alguma dúvida do livro? Eu acho que deu algum problema, talvez terminou bateria, porque ela não está indo a mensagem. Entendeu? Não está indo a mensagem para ela. Daí a gente salva esse link agora. Alguém quer falar alguma coisa? Como que foi a semana de vocês, para quem fez a primeira aula na semana passada? Alguém quer falar alguma coisa gente, antes da gente encerrar a aula? E daí a gente grava a parte da limpeza na próxima? Alguém gostaria de completar alguma coisa? Ou tá tudo certo? Tudo certo nunca tá, né? Mas, se vocês não quiserem falar, então, se vocês quiserem participar do nosso café amanhã, estejam todas convidadas, convidadíssimas, e a gente vai ter algumas novidades. A gente vai ter aí, vamos ver com a Lisiana como que a gente faz a aula prática, no encerramento, a aula prática da parte de gastronomia. A gente vai marcar o encerramento, provavelmente ela já vai estar de volta, de repente a gente faz um workshop ao vivo, aí também já surgiu a ideia da gente fazer o workshop da organização. Então, vai ter muita coisa boa acontecendo no decorrer desse curso, tá, meninas? Então, tendo novas alunas para colocar, coloca para dentro, tá? A taxinha é para a gente ter uma ajuda de custo, quando a gente faz os cafés ali, quando a gente faz uma lembrancinha, semana passada teve lembrancinha, se você for no próximo café do Experiência do Lar, tem lembrancinha também. Então, a gente vai te atualizando dos próximos passos, tá? Marquem a gente. Sou muito grata pela vida de vocês e eu sei que Deus tem um grande propósito com as nossas vidas, porque se nós estamos aqui estudando para melhorar nessas áreas, é porque o Senhor tem um chamado grande, não só para nós, como para toda a nossa geração, tá bom? Um beijo e até
terça-feira que vem.